Graça e paz a todos, eu sou o pastor Everson Davi e junto com a minha esposa, a Madalena, e as nossas duas filhas, nós somos uma família missionária em Portugal. E hoje é um vídeo muito especial. Estamos aqui com o pastor Jason. Ele é pastor da Ebenezer Baptist Church, no país de Gales, e ele está conosco durante um mês aqui em nossa igreja, aqui em Mora. Então eu queria que o pastor Jason apresentasse, falasse um pouquinho quem ele é e um pouquinho sobre a sua igreja lá no país de Gales. Então, que Everson já falou, eu sou um pastor batista de País de Gales. O nome da cidade pequena, o nome é Abertillery. Numa região no País de Gales, ela chama os vales como V, onde antigamente tinha os mineiros trabalhando lá, tirando o carvão do chão, embaixo do chão lá. Assim, esse tipo de sociedade, comunidade lá, e é uma igreja tradicional em respeito de idade, não necessariamente sobre a adoração e o jeito que a gente faz o culto, mas esse ano o edifício fez 150 anos, vai ter uma celebração por fazendo tudo isso, e o edifício realmente é grande para uma igreja, um prédio, edifício batista, lá nos vales, e a gente usa as salas, os salões que nós temos para conectar com a comunidade. Nós temos uma cafeteria lá que é aberto 3 dias por semana, 3 ou 4 dias por semana, toda a comida lá grátis, pode contribuir se tu queres, mas tudo grátis lá. Tem que a gente chama também a banca da comida. Esse é outro salão que é cheio de comida. Pessoas vêm, fazem uma entrevista, e uma pessoa faz uma bolsa para eles para vai embora com comida grátis também. Eu acho que sábado de manhã a gente tem pais e crianças para ajudar homens para conhecer uma outra. Sexta-feira de manhã a gente tem uma coisa para bebê e mulheres. Eu esqueci realmente, mas é bem movimentada lá. Só tem 50 membros, mas é uma igreja quando muitas pessoas fazem muitas coisas lá. Que bom. O pastor Jason não falou, mas eu vou falar e depois ele vai falar um detalhe. A igreja dele, esse ano, completa 150 anos, não é, 150, pastor Jason? 150. 150. Queria perguntar a você já ouviu falar no grande avivamento do país de Gales, no início do século passado, em 1904, 1906? A igreja do pastor Jason foi uma das igrejas que recebeu esse avivamento. Então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre ser pastor de uma igreja que teve uma importância tão grande na história dos avivamentos. Então, muito pouquinho. Basicamente, esse aconteceu em 1904 e a história é que 100 mil pessoas convertiu para ser cristãos entre de 11 meses. Tudo aconteceu em 11 meses. E eu não sei quantas igrejas atualmente existem hoje em dia que participou naquela coisa mais de 100 anos atrás. Uns edifícios da igreja fechados, outros são apartamentos hoje em dia. E literalmente, eu não sei quantos atualmente tem culto, mas nós temos. E que eu falei com a Everson antes, a gente tem uma página, a primeira página de jornal de 1904 sobre as coisas que aconteceram. Uma história quando tinha mil pessoas no culto e aparentemente nada estava acontecendo, uma coisa, e 500 pessoas saiu, mas já tinha 500 pessoas na rua esperando para entrar, e o Espírito Santo chegou, e tudo isso. Mas aconteceu naquela época. Hoje em dia nós temos 50 membros, e provavelmente de cristãos, talvez outros 30,
50, eu não sei, pessoas visitar a igreja. E um monte de pessoas de comunidade usa por outras razões, mas não vem domingo, mas elas usam outras áreas no prédio para fazer coisas. Mas a gente está vivendo nesse momento, nessa hora, a gente gosta, dá respeito para o que aconteceu no passado, mas hoje é um tempo para preparar para a próxima coisa que Deus vai fazer, entendeu? Amém. Ele vai fazer nova coisa. Amém, glória a Deus. Que bênção, olha que bênção, que experiência maravilhosa. Pastor Jason, pastor de uma igreja de 150 anos, uma igreja que recebeu esse grande avivamento ali no País de Gales. Pastor Jason, fala para os nossos irmãos agora no Brasil, o que te trouxe aqui? Como que o pastor Jason veio parar aqui no interior de Portugal, na nossa pequena milagre para mim também. Basicamente, eu falo português mais ou menos, que você sabe, escutando disso, os erros que estou falando. Mas não, mas ele fala muito bem. Parabéns, vamos aplaudir o pastor Jason. O português dele é muito melhor que o meu inglês. É verdade. Então, mas eu fui para o Brasil em 2006 para participar de um tipo de missão. Eu fiquei 6 meses naquela época e eu voltei 2 ou 3 vezes depois, cada vez por 2 meses. Assim, talvez na minha vida eu passei um ano completo, eu não sei, provavelmente uma coisa com isso no Brasil na minha vida, mas eu casei com uma brasileira, assim a gente conversa em casa, mas eu não fiz uma aula ou nada. Assim, basicamente, o que acontece geralmente nas igrejas no Reino Unido, não sou País de Gales e não sou batistas. Depois de servir numa igreja de um pastor, como um pastor por 7 anos, eles dão sabbatical, não é? Um ano sabático, ou um período sabático. Essa coisa. E geralmente é 3 meses, mas porque foi difícil para mim pegar 3 meses numa vez, eu falei para a minha igreja, por que não faz um mês cada ano, por 3 anos, para essa coisa. Mas em vez de só descansar naquela forma que umas pessoas fazem, eu queria aprender coisas, não vai para outras igrejas, fortalecer, oportunidade para aprender. Assim, ano passado eu fui para a Espanha e eu trabalhei numa igreja que fala inglês lá, assim foi bem fácil para mim. Mas esse ano eu não poderia voltar para lá, assim eu comecei a procurar e essas coisas caiu como os missionários que eu trabalhei no norte do Brasil em 2008 e 2009. Eles estavam trabalhando aqui, tudo caiu certinho. Eu cheguei aqui no Mola, em Portugal. Amém. Então, só complementando, Pastor Jason entrou em contato com o escritório da ICM lá no Reino Unido, certo? E a organização da ICM indicou a nossa igreja aqui. E por coincidência, um casal que ele trabalhou no Rio Grande do Norte há 20 anos atrás, né, estava aqui perto de nós e também nos indicou. Então, assim o pastor Jason chegou aqui na nossa igreja. Mas então eu quero perguntar, como tem sido a sua experiência aqui? Ele está aqui, vai fazer 2 semanas esse final de semana, mas como tem sido essas quase 2 semanas aqui? Estou pensando no momento agora, na hora, porque eu não preparei uma coisa. Não preparava nada. Mas para a pessoa de Reino Unido, tudo é bem diferente aqui, mais antiga. Por exemplo, os prédios, as ruas, nós gostamos. Se você vem de Reino Unido, tudo é diferente para nós. Tomada diferente, eletricidade diferente, chão diferente, tudo diferente para nós. Assim, esse é bom. A clima aqui, um milagre, é inverno em Portugal, fazendo entre de 18 e 25 graus. Domingo passado, 25 graus. No Reino Unido, foi nevando na minha igreja, eles não sabiam que o pregador vai chegar, entendeu? Assim, é boa nesse tipo de essa forma. Meu entendimento de Portugal, que mais que 80% das pessoas aqui se consideraram que eles são cristãos na forma de católicas, entendeu? Mas bem menos disso atualmente vai para uma igreja. Assim, é interessante a forma de cristianismo aqui e a dificuldade para
evangelizar pessoas que têm essa fundação católica aqui, mas não vêm para a igreja. Mas para falar sobre o meu tempo aqui, é CCBA, esse lugar bem organizado. Eu gosto de fazer isso na minha igreja, mas esse rapaz aqui bem mais organizado do que eu. E preparado. Assim, eu tinha grande respeito por isso, o jeito que elas fazem as coisas, o jeito que elas derramam tudo, o carinho, o amor deles no povo aqui. É uma beleza para mim, olhar. Eu sempre tenho grande respeito para missionários, o jeito que eles, como eles estudam antes, o jeito que eles servem no presente e o tipo de visão que eles têm. Sempre bom para um pastor, para conversa e aprender, e a gente para trocar ideias também. Mas é uma beleza aqui. É uma beleza. Nós que ficamos muito agradecidos com a presença do pastor Jason aqui. Tem sido um presente para nós. Receber o pastor Jason, pastor experiente, pastor trazendo novidades e também aprendendo. É uma troca de aprendizado, né? Mas caminhando para o final da nossa conversa, eu queria que você soubesse que o pastor Jason tem um ministério muito importante. E é muito importante também para Portugal. E eu vou falar por quê. É o Ministério da Música. O pastor Jason é músico, ele toca violão, mas eu acho que toca também algumas outras coisinhas. Toca um pouquinho de bateria também. Já foi músico profissional, tocava nas bandas ali de Londres, nas bandas ali em Inglaterra. Ele já rodou, né, várias cidades ali na Inglaterra, quando ele era jovem lá atrás. E hoje ele exerce esse dom, esse talento na igreja. Então eu queria agora, para a gente caminhar para o final da nossa conversa, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do pastor ser músico na igreja e do seu ministério de música lá na sua igreja, lá no País de Gales. Então, mas deixa me combinar duas coisas rapidinho, porque hoje em dia, como eu sou um pastor, a palavra de Deus é a coisa mais importante para mim. Sim. Agora estou pregando aqui cada domingo, e quando eu cheguei aqui, eu pensei, porque eu trabalhei de missionário no Brasil antigamente, assim, uma das coisas eu pensei, se eu posso fazer as coisas de pastor aqui, eu posso tirar o trabalho deles, assim eles ainda podem descansar, ou eles podem ter foco das outras coisas que eles querem fazer. E para mim a palavra é coisa mais importante, porque as pessoas precisam mudar a mente. Quando a mente muda, comportamento muda, vida muda. E só a palavra de Deus faz isso. Assim, eu investi isso mais que tudo, preparando os sermões, pensando uma montanha de trabalho para mim para fazer isso. É verdade. Só interrompendo um pouco, ele preparou 5 sermões. Ele tá fazendo uma série de 5 pregações aqui. Tem sido uma benção. Já foram 2, faltam ainda 3. Mas a respeito de música, basicamente, nosso bairro lá no País de Gales é um dos mais pobres no Reino Unido, porque não tem minas, os mineiros não trabalham lá, o carvão não existe e a economia lá nunca voltou. Assim, geralmente pessoas não têm muita habilidade, não tem músico lá, não tem nada. Eu passei os últimos 8, 9 anos na minha igreja tentando ensinar outras pessoas, mas tem pessoas que cantam, uma pessoa que toca bateria, outra contrabaixo, mas é difícil para encontrar pessoa que toca instrumento e canta, teclado ou violão. Assim, realmente, ainda eu gostaria de sair um pouco disso, eu nunca tenho opção. Assim, que que eu mostro, eu arrumei o tipo de situação, assim, eu posso cobrar todos os lugares se uma pessoa não chega. Assim, se a baterista não chega, eu tenho tipo de bomba no chão, eu toco do pé. Bum, bum, bum. Eu tenho um pedal que fez contrabaixo para mim, se não tem contrabaixo, eu digito esse pedal, faz isso. E tem pedal, fez um pouco de teclado, e bem, todas essas coisas para tentar arrumar o som, fica mais cheio. Porque, imagina, tem 50 pessoas no culto, caixa de som lá, um santuário grande, não quer ficar cada coisa. E por isso, essas coisas cresceram naquela forma, basicamente.
Que bom. Então, pastor Jason, ele consegue suprir a falta de músicos que não só na igreja dele falta, mas é um dos grandes desafios também aqui nas igrejas na Europa, a falta de músicos, né? Amém. Obrigado, pastor Jason, pela sua entrevista. Eu queria terminar mostrando um pouquinho o senhor louvando ao Senhor. Então, nós vamos aqui terminar essa nossa conversa com o pastor Jason louvando ao Senhor. E queria convidar você que ainda não caminha conosco, para você caminhar conosco, seja um parceiro ministerial da nossa família, da família Davi, aqui em Portugal. Vou estar deixando aqui no rodapé do vídeo o nosso Pix, para que você possa ser um parceiro ministerial, enviando a sua oferta. Nós estamos esse ano convidando a todas as pessoas a serem um ofertante com R$100 por mês. Então, esse aqui é o Pix. Então, nós vamos terminar ouvindo o pastor Jason. Praise is Rising, é de Brenton Brown, de África do Sul. É isso. Praise is rising, hearts are turning to you. Return to you. Hope is stirring, eyes are turning to you. Return to you. It's when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come every way among us. Welcome you here, Lord Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom canção para começar o culto. Amém. Que Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Jason. Obrigado por escutando para a gente aqui. E talvez um dia eu vou pregar em tua igreja. Amém. Quem sabe? Amém, quem sabe. Já está convidado. Deus abençoe. Deus abençoe, tchau.